Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Alguém deve estar triste do seu lado que ficou em silêncio. Então, quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Glória a Deus, que momento tão especial de celebrarmos, 15 anos. 15 anos fala de uma transição, de uma nova estação de maturidade, E isso é uma bênção. Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer nessa igreja, mas não se trata dessas paredes, se trata da tua casa, da tua família, Então, cremos nesse novo tempo de Deus, nessa nova estação que se inicia, a partir desses 15 anos. Essa noite, pastor Emerson, pastor Audi, nós temos aprendido a amar vocês. Eu estava conversando um bocadinho, não tenho certeza quantos anos já. Eu tenho dúvida se é 7 ou se é 10 anos que a gente veio a primeira vez aqui. Eu não lembro se era no 5º ano de aniversário ou no 8º, mas independente, já faz muitos anos que nós temos caminhado, tentado estreitar os passos. Conversando com o Douglas hoje, ele perguntou: pastor, por que você não veio outras vezes? Porque o Emerson não me convidou, Então o Emerson não convidou, por isso que eu não tinha vindo, gente, as outras vezes, Mas brincadeiras à parte, glória a Deus por estarmos aqui. Está minha esposa aqui, a Dia, o Isra. Você coloca em pé os dois, por favor. Pastora Diana, o Israel, glória a Deus, nos acompanha. Obrigado, Mas que bom que nós podemos estar juntos hoje. E eu tenho crido que Deus tem sempre coisas novas para as nossas vidas. A questão é a qual ponto nós estamos dispostos a abrir nosso coração para receber um novo da parte do Senhor. E sabe, 15 anos é um ano de maturidade, um ano do novo tempo. E você pode ver que talvez, como o Emerson mencionou aqui, talvez algumas pessoas não estão aqui desde o início. Mas o importante é que você está, e Deus tem algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Então, que você não passe despercebido nesta noite. Então, eu queria que você pegasse a pessoa que está do seu lado e desse parabéns para ela. Fala parabéns, É 15 anos, é uma noite de festa. Dê parabéns a outra pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Principalmente para as moças ou para as mulheres que já passaram dos 15, sabe como é importante essa data, Normalmente o pai chega e troca ali o sapatinho baixo por um sapato de salto, ou seja, profetizando uma transição, uma nova estação. Então, o nosso intuito essa noite, nós podemos compartilhar algo e que o Senhor possa realmente ter liberdade em nosso meio. Tivemos um tempo de adoração muito especial, bem importante. Quantos foram abençoados no momento da adoração ao Senhor? Amém? Então, glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar hoje ao teu coração, ao meu coração. O título é o poder da expectativa. E às vezes nós não temos o entendimento ou não permitimos essa palavra se tornar real em nossa vida. E às vezes nós trabalhamos com uma expectativa como algo normal, corriqueiro. Mas quando nós temos e revertemos esse entendimento, falamos assim: eu tenho um poder na expectativa, ou na fé, ou na perseverança, ou na esperança, o nosso entendimento começa a mudar, seja como pessoa, seja como família, seja como igreja. Então, esse tema que o Senhor trouxe ao meu coração, o poder da expectativa, ele é algo muito importante. Mas importante, querido, para viver essas verdades, nós temos que enxergá-las por mais que os nossos olhos naturais não vejam. E eu não sei você, mas você já percebeu que às vezes um olhar fala mais do que 1000 palavras? Já percebeu isso? Normalmente, eu não sei vocês, mas eu lembro a minha mãe. Meu nome é Anderson Antônio, mas ela me chamava de Anderson. Quando ela falava o Anderson Antônio, me olhava com aquele olhar meio torto, eu sabia que eu tinha que correr. Porque se ela me pegasse, eu sei que ela ia deixar alguns vergões. Diz ela que nunca me bateu, Normalmente a mãe esquece, mas a gente que apanha não esquece. Ou seja, eu lembro que um olhar fala mais do que 1000 palavras. Hoje eu sei, quando nós estamos em algum atendimento, em algum momento, ou a maneira com que a Di me olha, eu sei como está o andar da carruagem. Eu tenho certeza que você, como pai, também tem aquele olhar que você tenta impor respeito aos teus filhos, Você olha, não vou falar novamente. Ou seja, um olhar fala mais do que 1000 palavras. Queridos, uma vez, logo naquele momento da pandemia, onde começou a ter um pouco de flexibilizar aquele momento, o distanciamento, eu lembro que eu e a Di uma vez fomos na casa de um casal, que era o casal mais antigo da igreja, de um dos campos lá de Guarapuava.
Nós chegamos na casa deles, né, ele já bem avançado, nós tínhamos conversado com a família, se poderíamos fazer a visita, né, já estava bem mais tranquilo naquele momento. A família autorizou, eu fui lá com a Di visitar, né, aquele casal. Eles já tinham, acho que 60 anos de casado, Di? 50 e poucos anos de casado, então eles já eram são bem de idade. E nós chegamos, eles tinham acabado de tomar café, queridos. E de repente, ali nós chegamos, pastor, quer tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café com vocês. Tinha uma nega maluca. Quem gosta de nega maluca aí? Pouca gente, né? Então estava ali aquela nega maluca, um café com leite na mesa. Eu falei, pastor, eu vou esquentar o leite e vamos tomar um café novamente. Que eu sentei na ponta da mesa, a Diana sentou à minha direita e ele, a esposa dele, à minha esquerda. Nisso nós estávamos conversando, ainda bem que essa pandemia está diminuindo e assim por diante, e a Diana já estava tomando o café. Quando eu coloquei o café na xícara, eu peguei o leite, e quando eu peguei o leite, a Diana olhou para mim e fez assim, e continuou sorrindo. Eu falei, o que aconteceu com a minha esposa? Eu peguei o leite, quando fui colocar na xícara, a Diana fez assim para mim, e continuou conversando. Eu coloquei o leite, né, coloquei o açúcar, dei uma mexida. Naquela época eu tomava com açúcar. Quando eu fui tomar o primeiro gole, querido, o leite tinha azedado quando ela estava esquentando o leite. Ou seja, quando eu tomei o primeiro gole, a Diana fez assim para mim. Ou seja, aquele olhar estava me dizendo algo, mas eu não percebi que aquele olhar estava dizendo, não tome porque o leite está azedo. Como que eu ia fazer uma desfeita para aquele casal tão querido, né, que abriu a porta? Querido, naquela hora eu peguei o copo inteiro, a xícara, num gole só, tomei aquele leite azedo, né? Depois tomei só o café preto com aquela nega maluca. Ou seja, eu sei, querido, que tem momentos que realmente um olhar fala mais do que 1000 palavras. E eu escrevi algo sobre olhar. Olhar para trás revela o passado, relembra eventos e experiências e aprendizados. E olhar para trás, para mim, é retrospectiva. Eu creio que hoje é uma noite de ceia. Depois, provavelmente, vamos ter um momento de ceia aqui, é isso? Ou seja, a ceia normalmente é um momento onde nós falamos para avaliar a nós mesmos, para olhar com uma retrospectiva, como está sendo o nosso posicionamento. Retrospectiva, eu lembro quando era mais novo, eu sempre queria chegar ali pelo dia 28, 25, 29 de dezembro, e queria ver a retrospectiva do ano. Como aconteceram alguns fatos que passaram despercebidos por mim. Mas olhar para frente, querido, é o estado de esperar algo ou alguma coisa que seja viável, provável e que possa acontecer. E eu quero chamar aquilo que pode acontecer como expectativa. E o nosso entendimento para viver algo de Deus, ou nós vivemos apenas tendo uma retrospectiva, que em alguns momentos ela é importante, ou nós começamos a ter o entendimento de ter uma expectativa naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não sei quando você chega num domingo como hoje, um domingo onde nós chegamos à mesa do Senhor, se você tem expectativa de viver aquilo que a Bíblia, o nosso manual de sobrevivência diz que nós podemos e que nós somos, ou se você tem apenas uma retrospectiva e fala, puxa vida, mas aquela época era melhor do que agora. Que esse é o nosso maior problema, é quando nós olhamos as coisas lá de trás pensando que elas deveriam ser exatamente iguais. Perceba que nós não podemos desmerecer os pequenos começos. Há 15 anos atrás, essa igreja não era da maneira que é, mas aquilo que funcionou há 15 anos atrás talvez não funcione hoje, mas isso não significa que precisamos desmerecer aquilo. Por exemplo, a arca de Noé era muito importante, mas quando as águas baixaram, para que servia a arca? Para nada, porque se eles permanecessem dentro, no interior daquela arca, perceba que enquanto tinha as águas, ela falava de cuidado, ela falava que não ia chegar a condenação, que não ia chegar a realmente algo da parte do Senhor, trazendo punição àquele povo. Mas quando as águas baixaram, qual era a lógica permanecer ali dentro? Ou seja, ela foi importante por um momento, mas tem momentos que eu preciso ter uma expectativa diferente. E qual é a expectativa? A arca foi boa até aqui, mas a partir desse momento eu tenho que ter um posicionamento diferente. Então eu quero chamar essa ministração sobre o poder da expectativa. Ou nós temos expectativa, ou nós vivemos apenas de retrospectiva. Não sei quantos aqui você dirige, tem a sua habilitação, mas normalmente, querido, nós temos um retrovisor dentro do nosso carro. E por que o retrovisor é tão pequeno? Ele é algo que precisa estar no nosso carro,
Se não tiver, podemos ter uma multa de trânsito, porque ele é um equipamento obrigatório. A questão é, querido, que ele é pequeno para que tem momentos na caminhagem, da caminhada, da trajetória, que nós temos que olhar por ele. Mas por que o para-brisas é maior? Porque o nosso foco é coisas que ainda estão por vir. O nosso foco não se trata do dia chamado hoje, mas se trata do dia ao qual o Senhor chegará um dia, com um som de trombeta, numa nuvem de glória, e chamará a noiva adornada. Eu não sei se você tem ideia, querido, mas você e eu somos essa noiva que precisamos estar adornados, para que o dia que o Senhor vier, nós possamos subir com Ele para uma eternidade. Ou seja, quando nós chegamos num culto como hoje, por mais que o clima está frio, não é o frio que vai limitar a minha voz ou meus lábios de ficarem calados, mas é a expectativa de saber que aonde o Senhor está, as coisas não são da mesma maneira. Aonde o Senhor está, mortos ressuscitavam. Aonde o Senhor passava, paralíticos andavam. Aonde o Senhor estava, cegos voltavam a enxergar. Ou eu acredito apenas com uma retrospectiva que isso era um fato do passado, ou eu tenho uma expectativa que o Senhor continua a andar por toda a terra, inclusive em Ivaiporã, fazendo os seus grandes feitos. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, nós vemos sim que, querido, durante esses 15 anos dessa igreja, certamente muitas pessoas foram tocadas. Durante os 15 anos dessa igreja, provavelmente muitas famílias foram marcadas. Durante os 15 anos dessa igreja, muitos milagres aconteceram. Talvez você não está desde o primeiro dia, mas quantos podem dizer que você é um milagre de Deus? Levanta sua mão em nome de Jesus. Meu irmão, eu não sei você, mas eu era uma curva de rio. Curva de rio normalmente separa tranqueira. Alguém se identifica aí? Levanta a mão. Eu e mais dois. É nós, 3, 4. Aqui ninguém, só nós 4. Só nós 4 que era curva de rio. O resto era tudo uma bênção já. E glória a Deus por isso, mas glória a Deus por nós também, querido. Sabe por quê? As minhas irmãs falam até hoje: Anderson, ou você estaria na prisão, ou você estaria em um cemitério. Vim de uma família, querido, onde meu avô teve muitos homicídios. Meu avô teve alguns homicídios. Aonde eu tive uns 2 momentos na minha trajetória, onde eu fui preso também. Até que um dia Cristo me libertou para viver uma liberdade na presença dEle. Ou seja, onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor. Mas para que nós possamos entender o poder dessa expectativa, quantos milagres aconteceram aqui, quantas coisas aconteceram e acontecem na sua vida. Agora perceba que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é algo indispensável para o milagre acontecer. Amém, queridos? Amém? Agora perceba, querido, que tem alguns outros fatores que não deixam a fé de lado, mas elas complementam. Perceba que aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher teve muita fé. Perceba que ela diz: se eu somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curado. O que aquela mulher está dizendo? Que da fé dela era tamanha, que a Bíblia diz que ela fala: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Eu não sei qual é a tua expectativa para essa noite, mas essa mulher me ensina e mexe com o meu coração todas as vezes que eu lembro dessa passagem. E olha que eu já ministrei muitas vezes, talvez os textos que eu mais ministrei na minha vida até hoje foi sobre essa mulher. E o que é interessante é que a Bíblia fala que se eu tocar em Jesus, a expectativa dela não era em homens, não era em cavalos, não era no número dos exércitos, não era no poder bélico dos exércitos, não era em carruagens, mas era tocar em Jesus. Se você veio nessa noite apenas talvez para participar da ceia, porque normalmente no dia de ceia tem mais gente que nos outros cultos, né? Porque às vezes tem aquele irmão que ele vem bater o cartão no dia da ceia para ele consagrar o mês. Eu já vim no dia da ceia, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, quero dizer para você, não estou dizendo que isso é um ponto de salvação, isso é uma questão tua, mas aqueles que têm uma expectativa, eles sabem que uma reunião de oração, numa reunião menor, onde se reúnem homens, mulheres, onde se reúnem os jovens, a parte do louvor, Deus está agindo. Agora perceba que tem milagres, querido, então, que é fruto da fé, como essa mulher. Mas tem outros milagres que é fruto de compaixão do nosso Deus. Lembra daquela mulher, a viúva de Naim? A Bíblia diz que ela estava em um cortejo para enterrar o seu filho. Meu irmão, olha que história trágica. A Bíblia diz que ela era viúva, já tinha perdido o marido. E a Bíblia diz que ela estava num cortejo fúnebre para enterrar o seu filho. Ela não estava desesperada, gritando para a rua: Jesus, ressuscita meu filho. A Bíblia diz que ela estava naquele cortejo, Jesus vê, tem compaixão, e a Bíblia fala que Jesus toca naquele caixão. Qual era o significado?
Não podia ninguém tocar em algo morto, porque era impureza. E a Bíblia diz que quando Jesus toca naquele lugar, ele está dizendo: a partir daqui a morte tomou conta desse jovem. A partir de agora eu libero vida sobre ele. Então perceba que a compaixão de Cristo liberou milagres sobre a vida daquela família. Outra história, a Bíblia fala que a obediência também gera milagres. A obediência faz com que eu e você podemos ter uma expectativa diferente para a nossa vida. Não é um conto de fadas, não são histórias apenas como qualquer literatura, embora é uma literatura, mas não é uma literatura inventada, fictícia. Mas a Bíblia diz que milagres também são frutos de obediência. Perceba, meu irmão, quantas vezes na tua caminhada você já tentou fazer coisas que não deu certo. Você já tentou viver coisas que foi pregado em um ambiente onde pessoas estavam falando sobre Jesus e falavam: por que eu não vivi isso? A Bíblia diz que Pedro passou a noite toda e não pegou um peixe sequer, meu irmão. Pedro era um pescador, Jesus era um filho de um carpinteiro. O que um carpinteiro quer ensinar um pescador, meu irmão? Mas o que Pedro responde para Jesus quando Jesus fala: pega a tua rede e vai onde as águas são mais profundas? A Bíblia diz que Pedro fala: eu farei segundo a tua palavra. A obediência gera milagres extraordinários. Essa expectativa, irmão, dessa noite, eu não sei se você veio porque você estava escalado, se você tinha apenas como um hábito, ou se você é uma pessoa que deseja cada vez ir onde as águas são mais profundas. Mas a Bíblia fala que a fé, ela pode causar algo diferente em nosso entendimento, no nosso interior, na nossa mente, em nosso coração. E a Bíblia ainda fala que podemos ainda viver milagres como a vida intercessória. Perceba que a Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril. Que Ana, querido, quando chega a Siló, que era a referência religiosa da época, a Bíblia diz que ela começa a se derramar, a chorar diante do altar. Um profeta, querido, um sacerdote. A Bíblia diz que Eli começa a falar para ela: viu, pare de se embriagar. Ela foi confundida com uma mulher embriagada, queridos. Sabe por quê? Porque ela estava tendo uma vida de intercessão, uma vida que ela gastava-se na presença de Deus. E o que a Bíblia diz é que ela pediu um filho. A Bíblia queria um profeta. Ela pediu um, Deus deu mais 5. Então perceba que nós podemos viver com uma expectativa diferente. Nós não podemos tratar Deus como uma história, apenas como muitos de nós já contamos história para os nossos filhos dormir. Talvez você tinha alguns livros ali, daqueles fininhos, onde você contava as noites para o seu filho dormir. Agora perceba que a Bíblia é uma palavra, é uma literatura de poder. A Bíblia é uma verdade absoluta, e é essa verdade absoluta que faz, ou eu entendo como uma verdade que era apenas como uma retrospectiva do passado, ou eu entendo como uma expectativa dos dias de hoje. Meu irmão, esses dias nós estamos pregando, estivemos em uma viagem como um todo, nós estivemos em 3 países agora, esse mês que passou. Eu vim de uma família, como eu falei, onde meu pai dava tiro dentro da casa. Uma família que morava com uma cidade muito parecida com aqui, Ivaiporã, que é Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul tem 22 mil pessoas na região urbana, não sei quanto tem em Ivaiporã. Pois é, então bem parecido, vamos dizer assim. Queridos, o que pode sair de bom de lá? Nada, porque a gente não continua sendo bom. Mas perceba que às vezes Deus tem algo onde um dia eu falei: Deus, eu quero viver essa história diferente. Eu não quero mais isso para a minha vida que eu vi em cima dos meus pais, em cima da família dos meus pais. A Di já veio de uma família bem mais estruturada do que eu, aonde quando ela tinha 8 anos o seu pai se converteu e a sua família foi transformada de algo extraordinário. Hoje nós, como comunidade de vida, temos igrejas aqui em alguns estados do Paraná, estados do Brasil, temos aqui no Paraná, em alguns lugares, coberturas a outra igreja, em outros países. Esse ano, agora em maio, se não tem nada, nós inauguramos a igreja na Tailândia, num lugar que é 90 e poucos % budista, é 0,03 um país de cristão. Nós inauguramos uma igreja lá esse ano. Então perceba que às vezes Deus vai fazendo algo, às vezes a gente pensa: mas é só para aquelas igrejas, não, meu irmão, Deus tem algo especial para liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e isso vai refletir nessa igreja. Que os próximos 15 anos sejam muito mais frutíferos do que esses que aconteceram. Que os próximos 15 anos você possa viver aquilo que a palavra diz que você pode viver. Agora aqui do milagre, eu quero dizer algo para você. Eu ouso dizer que tem milagres que não é para todos. Pastor, está dizendo que tem acepção? Não.
é que tem pessoas que têm mais desejo do que outras. Não é que Deus faz acepção, não é que Deus escolhe as pessoas. A questão é que tem milagres sim, querido, que Deus está procurando pessoas que desejam sair do seu barco e dar um passo sobre as águas. Que tem pessoas que pode ser que a fornalha esteja sendo aquecida mais vezes, mas a Bíblia fala que foram 3 homens lançados lá dentro, mas tinha um 4º homem passeando com eles. Eu não sei o que você vem fazer na igreja no domingo à noite. Se você vem porque você talvez criou um hábito, se você tem funções que você serve nesta casa. Mas independente qual foi a motivação até hoje, quando eu entendo, Deus, a minha expectativa é que eu não vou para esse culto apenas para ouvir uma palavra, mas para ter uma experiência com a tua essência, para ter uma experiência com a verdade que é Cristo Jesus. Meu irmão, nós não podemos chegar num momento de festa como esse, nós não podemos chegar na presença de Deus como quaisquer pessoas. Quando as pessoas sabiam, quando Jesus estava passando, a Bíblia fala que as pessoas gritavam, clamavam, se eu tão somente tocar nele. Outras falavam, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então perceba, nós não podemos chegar aqui apenas como um ritual qualquer. Nós temos que ter uma expectativa que Deus pode continuar a fazer dos seus grandes feitos em mim e a você. Então quando nós vemos tudo isso, querido, dentro de todos esses milagres, eu ouso dizer, existem milagres que não são para todos. Sabe por quê? Porque existem milagres que estão disponíveis para mim e para você, mas precisa ter desejo, postura, entrega, e precisa ter expectativa. Imagine, queridos, quando Pedro chega para Jesus e fala, mas se é o Senhor mesmo, manda-o ir ter contigo sobre as águas. Jesus fala, então venha. Se Pedro ficasse no barco, meu irmão, o milagre estava disponível, mas se ele não sai do seu barco, ele não ia viver isso. Perceba, se Lázaro estivesse já 4 dias enterrado, se ele não obedece aquilo que Deus fala, Lázaro vem para fora, ele continuaria sendo um homem morto. Marta e Maria iam falar, viu como se o Senhor tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido? Então percebam que tem coisas que não dependem de Deus, e não é menosprezar ou diminuir Deus, é que já está disponível para mim e para você. Mas qual é a minha expectativa de vir num culto como hoje? Qual é a tua expectativa sobre o teu casamento? Qual é a expectativa sobre talvez uma enfermidade que está no seu corpo? Sabe, queridos, há 1 mês e pouco atrás, 2 meses atrás, nós tínhamos alguns planos com a Di, e de repente a Di começou a ter um incômodo no seio. E ela foi fazer uma ecografia, e naquele momento ela viu que tinha uma anomalia ali. A Di é enfermeira, então quando ela viu o exame, o médico, ela já sabia que tinha algo diferente, e o médico falou, vamos examinar melhor, vamos averiguar melhor. Ela fez vários outros exames. De repente, já veio o resultado que era RADS 4 e RADS 4. RADS 4, já estava... Independente do nome técnico aqui, se está o rádio, o isrádio ou rádio, ela já estava com um tumor. Já estava ali, apenas era saber qual era o tipo. Se era benigno, maligno ou como fosse. Que naquele momento o nosso chão cai. Mas qual era a nossa expectativa? Nós tivemos discípulos próximos nossos que morreram de câncer. Tínhamos pessoas que nós acompanhamos, inclusive uma discípula nossa, que foi a pessoa que mais impactou minha vida até hoje. Como ela era crente, ela ia para aquele momento de quimioterapia, e ela ia para falar de Jesus para as pessoas, ela trazia esperança, por mais que ela estava já se apagando em sua vida. E eu lembro que às vezes ela não podia mais se alimentar. E eu lembro que ela pediu alimento, mas por quê? Ela falava assim, Deus, eu quero te agradecer, eu não posso comer esse alimento, mas eu quero te agradecer por estar aqui para falar de Jesus. E eu lembro que no momento que ela faleceu, a Diana era uma das que posavam diariamente ali, semanalmente com ela no hospital. E a Di chegou no hospital, ela estava já deitada, e foi a primeira vez que ela falou, eu não aguento mais, eu preciso voltar para a casa do Pai. Naquele momento a Di falou, você pode descansar, nós vamos cuidar da tua filha, uma menininha que tinha na época 3 anos, talvez, 3 ou 4 anos, dia 7 agora, 7/7/2017 foi o dia que ela morreu. Agora fez 9 anos que ela morreu, essa semana que passou. Queridos, então nós tínhamos muita retrospectiva de coisas ruins, mas nós começamos a nos apegar o quê? Na expectativa que Deus continua a andar por toda a terra e a fazer os seus grandes feitos. Fizemos todos os exames, de repente veio algo benigno, ou seja, foi algo que moveu o nosso coração. Mas pastor, só porque era benigno, independente de qual fosse o resultado, nós saberíamos que Deus estava cuidando de todas as coisas. A Di vai passar por uma cirurgia agora, provavelmente no início do mês que vem, para retirar esse tumor, por mais que ele seja benigno. Ou seja,
Não significa que nós não vamos ter momentos difíceis, mas a expectativa é saber que Deus, Ele zela pela sua palavra. E quando nós entendemos, eu posso ver milagres, meu irmão, ou você decide ficar no barco e contar que viu uma assombração andando sobre as águas, ou que você desceu desse barco e você caminhou com aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Então, quando nós vemos isso, eu ouço dizer que existem milagres que não são para todos. Mas, querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia e a gente vai estar compartilhando o livro de 2 Reis. Não sei se a gente consegue projetar aqui, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Segunda Reis 6, do versículo 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis 6, do 1 ao 7. Opa, está ali. Então a palavra do Senhor diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Tem outra versão que fala apertado. Próxima. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, diga comigo, viga, e construamos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Versículo 7. Ele disse: levanta-o. Estendeu a mão, estendeu ele a mão e o tomou. Qual era o contexto aqui? O povo cada vez mais estava se corrompendo. O povo cada vez mais estava levantando deuses e estava deixando Deus de lado. A Bíblia fala que havia muita fome nessa época. Se nós voltarmos aqui no capítulo 4, no capítulo 5 desse mesmo livro, a Bíblia fala, não sei se você lembra daquele contexto que fala que havia morte na panela, ou seja, estava de mal a pior todas as coisas, parecia que nada dava certo. E o que era interessante é que Eliseu estava levantando alguns homens e mulheres, como nós ouvimos aqui, talvez um testemunho, vários homens e mulheres aqui desafiando você como igreja a participar dos pequenos grupos, das reuniões de estudo, ou seja, para você poder crescer como pessoa e influenciar, e vai por aí. E a Bíblia diz que eles chegam em determinado momento e eles falam para Eliseu: o lugar onde nós estamos está pequeno demais, está apertado demais. Perceba que dentro disso aqui tem algumas verdades que mexem com o meu coração. E se eu e você queremos literalmente ter expectativa naquilo que Deus pode fazer, nós não podemos nos acomodar. Sabe por que o casamento, querido, com o passar do tempo ele vai se esfriando e ele vai perdendo aquilo que um dia foi o que nos motivou a dizer sim? Porque vai perdendo a expectativa. Vai perdendo aquele momento onde, quando namorava, abria a porta do carro, a namorada entrava, fechava a porta, ia. Hoje, depois que casa, ele arranca o carro, a mulher nem entrou direito, arranca a porta aberta. Ou seja, a gente vai se acostumando com algumas coisas, e esse é o problema. Meu irmão, quem aqui, você é irmão mais novo, e você teve que pegar calçados e roupa dos irmãos mais velhos? Levanta a mão aí. É ou não é que às vezes você tinha que usar um sapato mais apertado do que era o teu pé? Meu irmão, como que você andava? Andava meio... O que aconteceu com o irmão? Não é só o sapato apertado. Porque algo apertado te tira o conforto, algo apertado não te dá prazer. Perceba que a Bíblia diz que esses homens chegam a Eliseu e falam: o lugar onde nós estamos está apertado demais. Volta o versículo 1 primeiro, versículo 1, fazendo um favor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. O irmão, a primeira verdade que eu vejo sobre esta palavra é: nós precisamos ter
desejo de crescimento. A primeira coisa que eu vejo aqui, eles falam assim: o lugar é pequeno demais. Ou nós desejamos avançar e crescer como igreja. Meu irmão, sabe, às vezes nós pensamos: o pastor vai falar de números de igreja. Nós poderíamos fazer os grupos menores, nós podemos fazer algumas atividades para ganhar mais pessoas para Jesus. Mas o pastor Emerson e a pastora Aldi estão pensando em número. Sabe quando que deixa de ser número? Quando é alguém da nossa família. Quando a gente fala de qualquer pessoa lá fora, é estatística. Mas quando é alguém da nossa casa, a gente quer, alguém tem que fazer visita para o meu primo, para o meu irmão, porque isso começa a mudar. Meu irmão, o que é o normal? Se algo lotasse, perceba que aqui Eliseu, ele está formando uma escola de profetas, homens que começaram a desejar cada vez mais conhecer Jesus. O que era um profeta, meu irmão? Aquele que trazia a vontade do Deus, dos céus, sendo feita aqui na terra. Era aquela pessoa que trazia uma direção para alguém ou para algo. Não eram quaisquer pessoas. Você não é qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque Deus pagou um alto preço por mim e por você. Só que esse alto preço não deve ficar apenas na minha e na sua vida. E a Bíblia diz então que eles chegam para Eliseu e falam: o lugar onde nós estamos é pequeno demais. Irmão, eu não sei como está a sua casa, seu casamento. E eu não estou falando se a tua casa tem metragem maior ou menor. Mas talvez o teu casamento está apertado. Talvez a tua vida, os teus sonhos começaram a apertar. Meu irmão, eu não sei você, mas ninguém consegue ficar num lugar apertado. Ninguém consegue usar um calçado apertado que seja de uma maneira legal. Por que eles estão falando do lugar que nós estamos é apertado? Porque chegou o tempo, primeiro, de eu desejar crescer e avançar. Eu não sei como está a tua casa, como está seu casamento, eu não sei como está o dia a dia aqui de você em Vaiporã ou em alguma cidade aqui próxima. Mas se eu e você primeiro não entendermos que tem coisas que nos apertam, isso tira o prazer. Coisa apertada não permite crescimento. Sabe qual era o normal? Eles poderiam falar: profeta Eliseu, vamos colocar uma plaquinha lá fora dizendo: não há vagas. Não era normal, gente, não cabia mais ninguém. Mas o que eles demonstram era desejo de avançar, era desejo de crescer. E eles falam: vamos, o lugar que nós estamos é apertado demais. Versículo 2, ele fala: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Então percebam que a primeira verdade que eu vejo é que eles tinham desejo de crescimento. Agora preste atenção: crescimento pode gerar crises, mas as crises não podem parar o avanço. Alguém já percebeu que quando você era adolescente, teu corpo doía, teus ossos doíam? Talvez os teus filhos, quando você foi mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, falaram: mãe, pai, estou com dor no corpo. Sabe o que é isso? Muitas pessoas dizem que era o estirão, ou seja, aquele momento de crescimento do corpo humano. E doía as juntas, os nervos ali, os ossos. Meu irmão, perceba, você não queria que o teu filho ficasse pequenininho. A Diana, ela tem 1,50 m e pouco. E o nosso filho mais velho, ele estava mais baixinho que a Di. E a Di um dia falava: André, eu não quero que ele fique da minha altura, ele tem que crescer mais, ficar da tua altura. Quando Samuel chegou na altura da Di e passou, ela falou: ai meu Deus, graças a Deus que ele cresceu. Esses dias agora, uns 6 meses atrás, eles foram no médico para ver que ele estava com dor nos ossos e algumas coisas assim. O que eu quero dizer, querido, que quando nós temos algumas crises, não podem impedir o nosso crescimento. Ou seja, desejar crescer, pode ser que se levantem crises à nossa volta. Quando nós desejamos mudar a nossa casa, o nosso entendimento, a nossa igreja, às vezes vai gerar situações, mas isso não pode impedir. Sabe por quê? Porque o crescimento, muitas vezes o incômodo faz parte do crescimento. E o que eu vejo aqui, querido, que a visão, ela deve ser maior que a lembrança. Emerson e Aldi, vocês têm lembrança de muitas coisas que aconteceram há 15 anos atrás. Aonde foi a primeira reunião? Vocês lembram? Vocês lembram quando foi talvez o primeiro culto que vocês colocaram as cadeiras e começou a faltar cadeira? Agora perceba, visão, ela tem que ser maior do que a lembrança. Eles não podem ficar lembrando, mas 15 anos atrás tinha. Não é isso. A visão tem que ser maior do que aquilo que é apenas uma lembrança. Eles estavam dizendo: o lugar que nós estamos é pequeno. Sabe por quê? Porque eles tinham o desejo de crescer. Meu irmão, quando você tiver o desejo de crescer, você vai ver ser uma pessoa onde Deus vai começar a realizar milagres na tua casa, na tua família, através de você, e algo vai começar a ser transformado. A Bíblia diz então, que eles dizem: nós queremos. Ele fala assim,
o lugar onde nós estamos é pequeno, ou seja, eles tinham desejo de crescimento. Ou você retorna para a sua casa daqui 30, 40 minutos, quando nós terminarmos esse culto, da mesma maneira que você entrou, apenas porque ceiou e participou de um momento religioso. Ou você sai daqui com uma expectativa, o lugar que eu estou é pequeno demais. O pastor pregou que é para me trocar de casa. Não estou falando disso. O pastor falou para o meu marido, né? Meu marido não veio no culto, mas o pastor pregou que é para você comprar vários sapatos para mim, porque os meus estão apertados. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus tem coisas que talvez você hoje não tenha expectativa de viver, mas quando o nosso entendimento muda, Deus também vai começar a realizar algo em nosso meio. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a Bíblia então diz que eles, versículo 2 ali, versículo 2, ele fala assim, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos, respondeu ele. Pode deixar esse versículo aí. Duas coisas esse versículo. Primeiro, querido, a Bíblia fala que ele diz, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Meu irmão, ele estava indo, como que você constrói algo? Principalmente naquela época. Ele poderia falar, vamos cortar as árvores, mas aqui para mim, eles tinham visão de crescimento. Ele não enxergava as árvores como árvores, ele enxergava as árvores como viga. Você não pode enxergar aquilo que você está vivendo hoje como uma dificuldade, como algo de improbabilidade. Sabe que a possibilidade não é algo que acontece, mas algo que pode acontecer. O que eles estavam vendo não eram árvores, já eram vigas, porque eles já estavam enxergando o processo lá na frente. Sabe por que eu e você muitas vezes não conseguimos, meu irmão? Nós não conseguimos viver alguns milagres. Sabe por quê? Porque não é falta de fé às vezes. Às vezes nós temos a fé. Eu tenho fé, eu sei que Jesus pode fazer. É porque nós enxergamos o problema maior do que ele é. Mas olha o tamanho de Golias. Sabe o que Davi fez? Olha o tamanho daquela testa, eu não posso errar. Ou nós temos uma expectativa de olhar que os problemas não são para nos derrubar, mas é para Deus ser glorificado. Sabe quem era Golias? Golias foi o meio a qual Deus usou para apresentar Davi para Israel. Não era apenas um circunciso filisteu que ele foi derrubar porque ele tinha táticas militares. Não. Mas foi o meio onde Deus foi revelar, esse vai ser o homem segundo o meu coração. Sabe por que às vezes nós não conseguimos viver? Porque eu e você não estamos tendo expectativa. A Bíblia diz que eles dizem, cada um de nós vamos pegar uma viga. Meu irmão, não enxerga o problema como algo que você não pode vencer. Enxerga o problema como algo já resolvido. Sabe por quê? Porque não se trata de mim e você. Se trata daquele que confiou a boa obra sobre a minha e sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele já enxergava como viga. Quais são as árvores que têm incomodado a sua vida? Quais são as árvores que têm trazido problema no seu casamento? Quais são as árvores, meu irmão, que você está sentindo cada vez está apertando mais? Sabe o que a gente quer fazer quando algo aperta? É tirar. Quando um sapato está apertado, o que você faz, meu irmão? Você tira. Ai, que alívio. Por isso que muitas pessoas têm tentado desistir do casamento, porque o casamento está apertado demais, ele não consegue ver viga, ele consegue enxergar apenas árvores. Mas o que esses homens é que eles falam sobre viga. Agora eu quero dizer, pastor, você não sabe, o problema é minha esposa. Pastor, você não sabe, o problema é meu marido. Olha o que a Bíblia diz no começo. Vamos, pois, até o Jordão. Olha o que ele fala, tomemos de lá cada um. Significa que não é uma pessoa que vai fazer, mas nós somos cooperadores uns dos outros. O teu casamento não é que você é inimigo da tua esposa, a tua esposa é inimiga de você, ou as pessoas da igreja são teus inimigos. Nós temos gostos diferentes, pessoas distintas para um propósito único. Mas o que ele fala? Que eles, cada um tem a sua responsabilidade. Irmão, sabe quando realmente uma igreja dessa aqui vai estar cheia? Não para ter números, mas para nós saquearmos o inferno. Não é quando nós tivermos uma estrutura melhor, é quando nós, eu e você, formos profundo em Deus. Não se mensura o sucesso de uma igreja por número de membros, embora possa fazer parte. Se mensura qual é o nível de intimidade que me relaciono com Deus. Ou eu gero uma palavra, eu gero um culto, onde na presença de Deus, de segunda a sábado, para no domingo eu vim compartilhar, ou no domingo apenas você vai ouvir alguma historinha, e você vai falar, nossa, eu lembro da historinha de Davi com o gigante Golias. Então perceba que a Bíblia diz, cada um de nós pegaremos e cortaremos uma viga. Ou seja, existe uma responsabilidade, que não é só de uma pessoa. Sabe, queridos, sabemos que
os pastores dessa casa são os maiores responsáveis no reino espiritual, porque Deus confiou algo a eles. Mas não se trata de uma pessoa apenas. O sucesso ou o insucesso não está relacionado a uma pessoa, mas principalmente a questão do sucesso, meu irmão. Perceba que Deus cria tudo e fala, haja luz, haja isso, haja aquilo, mas quando Ele vai criar homem e a mulher, Ele fala, façamos. Sabe por quê? Porque Deus entende que ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já estava dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Significa que talvez essa igreja ela possa se tornar pequena, ou pelo menos ter 2 cultos no domingo. Eu esperava um amém, juro para vocês que eu esperava um amém. A minha expectativa era que tivesse um amém. Eu vou repetir que talvez o microfone está baixo, a caixa de som, que talvez essa igreja vai se tornar pequena, ou vai ter que ter 2 cultos ao domingo. Isso é uma expectativa, mas não é apenas um amém. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Ah, pastor, eu sou tímido. Qual foi a última vez? Meu irmão, hoje é a melhor data do ano, talvez você ter convidado alguém para ter vindo aqui na igreja. Sabe por quê? Porque eram os 15 anos da família da fé que você pertence. Meu irmão, quando tem coisas boas, eu sempre convido. Quando tem coisas ruins, eu não convido. Então perceba que aqui tinha uma expectativa. Ou seja, eles tinham um desejo de crescer. E o que é interessante, então, que desse desejo, eles depois, a Bíblia fala então que eles tinham visão de crescimento. Porque eles chamam as árvores de viga. Pare de chamar os teus inimigos, os gigantes à sua volta, como alguém que não pode ser vencido. Tem coisas que tem processos. Processos nos ferem, mas propósitos nos curam. Nós temos aqui uma família que está ali com a esposa gestante, tem outros que estão com o bebê no colo. Se você só falar que durante a gestação, talvez vai ter momento, principalmente no verão, que vai inchar a perna, meu irmão, você não fala do problema, você fala assim, o meu filho daqui 9 meses vai nascer. Então perceba que a expectativa não é daquilo que vai ser algum momento, vai ter alguma coisinha que vai ficar desconfortável. Hoje nós conversando aqui com o Douglas, né, e com a Letícia, falou assim, nossa, dorme tranquila a princesa ali durante a noite. Eu falei, cara do céu, que bom, que a gente escuta algumas histórias, que os pais revezam, né, cada um dorme 2 horas, né, da manhã até madrugada. Então perceba, irmão, qual é a questão? Você não vai ter filho porque tem que acordar na madrugada, mas a minha expectativa é que o meu filho vai ser diferente. Então perceba que nós vivemos milagres muitas vezes, nós não vivemos milagres, não é porque Deus não quer, é porque tem milagre que não é para todo mundo. Tem milagre que eu tenho que acreditar de uma maneira diferente. Primeiro, deseja crescer, deseje sair desse lugar onde você está, para um lugar maior, onde as estacas sejam estendidas. Segundo, tenha visão de crescimento. Primeiro, você não vai fazer sozinho nada. Ele falou, façamos. Ele diz, tomemos de lá, cada um de nós uma viga. Não é uma pessoa só, todo mundo tem a sua responsabilidade. Mas ele fala, vamos pegar uma viga. Ele não estava enxergando árvores, querido, ele já estava enxergando algo transformado. O que tem sido algo dificultoso na tua história? O que tem sido algo que tem tirado a tua paz? O que tem sido algo que tem te intimidado, meu irmão? A Bíblia fala que eles já enxergavam além dos problemas. Primeiro, eles diagnosticaram que estava apertado. Nós precisamos ter um lugar maior, nós precisamos de algo maior. E eu creio, querido, que Deus vai fazer algo através da sua vida, aonde até mesmo aqui a igreja local vai ser influenciada e vai precisar de algo maior. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado em tudo isso. A terceira coisa, e se o louvor puder subir, só para fazer de conta, está terminando. A terceira coisa que eu vejo, ele fala assim, põe o versículo 3, por favor. Disse um, serve-te de ires com teus servos. Ele tomou, eu irei. Pode continuar. Próximo. E foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. O que eu vejo essa terceira coisa que a Bíblia fala, é que quando o ferro do machado cai naquele rio, cai na água, a Bíblia fala que naquele mesmo instante, esse profeta, a Bíblia fala que ele diz, meu Senhor, o machado era emprestado. Quantos aqui são casados aqui nessa noite? Levanta sua mão. Quantos aqui você tem filhos? Levanta sua mão. Quantos aqui você tem um carro ou uma casa, tem um lugar para morar? Levanta sua mão. O que eu quero dizer para você?
tudo isso não é teu, é emprestado. A Audi Emerson está ao teu lado, ela não é tua, ela é emprestada. O Israel que está do lado da Diana, da minha esposa, ela é mãe biológica, mas ele não é nosso, ele é emprestado. Sabe o que eu entendo quando ele fala, ai, meu machado, meu Senhor, porque era emprestado? Quando eu começo a entender que aquilo que Deus colocou em minhas mãos não é meu, querido, o meu entendimento é diferente. Alguém já emprestou algo de alguém aí? Eu já emprestei muitas vezes. Teve uma época que eu tinha algumas viagens e nós tínhamos um carro que não tinha como viajar. Nem fazer 10 quilômetros na BR me dava medo dele parar no meio da estrada. E às vezes eu emprestava carro, normalmente do meu sogro. Sabe, meu queridos, eu nunca entreguei com a mesma quantidade de combustível e nunca entreguei o carro sujo quando eu emprestei dele. Sabe por quê? Porque eu queria entregar com mais combustível e todas as vezes eu entregava o carro lavado e passado pretinho. Sabe por quê? Porque eu queria entregar aquilo que eu emprestei melhor do que quando eu peguei. Quando eu começo a entender que primeiro eu tenho que ter desejo de crescimento, eu tenho que ter visão de crescimento, a Bíblia diz que ele grita, o machado era emprestado. Perceba, por que ele fica preocupado? Porque o machado não era dele. Os teus filhos não são seus. Essa igreja, por mais que existem pessoas que administram, não são nossas. Quando eu entender que Jesus vai voltar e vai falar assim, Emerson, como foi tua casa? Tiago, como foi que você cuidou dos teus filhos, da tua esposa? Douglas, como você está cuidando da princesa que eu te dei? Anderson, como que você está fazendo com os teus filhos, com a tua esposa? Meu irmão, o meu entendimento muda, porque eu não cuido mais como uma posse que eu deixo de qualquer maneira, e depois eu lavo, depois eu corto a grama, depois eu faço. Não, porque eu não sei a hora que ele vai voltar. Sabe o que esse profeta mexe no meu coração? É que ele fala, meu Senhor, o machado emprestado. Talvez o dono poderia voltar e ele fala, como que ele ia explicar que ele perdeu o machado? Não tinha o material de construção para ele comprar e adquirir novamente. Se era emprestado, é porque já era dificultoso de ter um bem como aquele. Agora o meu entendimento e o teu começa a mudar. Você não vem na igreja como um membro para participar de um culto, você vem para cultuar de uma maneira diferente. Quando você entende que Deus colocou habilidades nas tuas mãos, querido, e eu sinto em meu coração que tem pessoas aqui que Deus deu e distribuiu talentos para você. Talentos para você trabalhar exatamente na área onde muitas vezes você critica, mas a igreja tinha que fazer isso. E talvez, querido, você tem talentos que estão adormecidos, que caíram no meio da caminhada. Mas a Bíblia fala que ele diz, o machado era emprestado. Quando eu entendo isso, eu vou cuidar da Diana melhor do que eu cuidava antes. Meu irmão, eu acho que é quase impossível um casal brigar na frente dos pais da moça, da mulher. Por quê? Porque ele fala diferente na frente de pessoas estranhas, principalmente do pai da moça, da mulher, da esposa. Quando nós estamos longe, às vezes a gente usa um outro tipo de vocabulário, um outro timbre de voz. Mas quando ele fala o machado era emprestado, ele está falando, eu preciso cuidar porque uma hora o dono vai voltar. Um dia numa nuvem da glória, Cristo vai descer para buscar a sua noiva. E ele vai chegar para cada um de nós e falar assim, como foi aquilo que eu te entreguei para você falar de Jesus para o teu vizinho? Como foi para você se reconciliar com a tua sogra? Como foi para você fazer com que os talentos que eu coloquei em tuas mãos pudessem frutificar? Quem tinha 2, quem tinha 3, quem tinha 5, quem tinha 1. Meu irmão, ou seja, nós começamos a entender que algo começa a ser transformado, porque o machado era emprestado. O Senhor vai pedir conta para mim de como eu cuidei da minha casa. O Senhor vai pedir conta para mim da igreja a qual eu ajudo a administrar. O Senhor vai pedir conta para mim das coisas que Ele confiou em minhas mãos. E quando eu entendo isso, a minha expectativa é Deus. Eu não quero mais ter a retrospectiva apenas das coisas ruins. A minha expectativa é que tem um poder em cima disso. Eu vou começar a cuidar melhor, porque eu quero que os meus filhos vão além da onde eu fui. Eu não quero que eles passem por algumas coisas, mas tem coisas que eles precisam ir além. E quando eu começo a entender isso, eu entendo que realmente o machado, quando ele para, alguém vai ter que trabalhar dobrado.
Todo mundo tinha que cortar uma viga, mas se um machado parar, alguém vai ter que fazer aquele trabalho. Quando você pensa em desistir da caminhada cristã, querido, normalmente quem vai pagar o preço serão as nossas próximas gerações. Quando homens de Deus e mulheres de Deus pensam em desistir da caminhada, sabe o que pode acontecer? Os nossos filhos e os nossos netos se desviarem a ponto de não conhecer ao Deus verdadeiro e ressurreto. Mas quando o machado para, perceba, alguém vai ter que trabalhar dobrado. Então talvez essa é uma noite, meu irmão, nós como igreja celebrarmos os 15 anos por tudo aquilo que a retrospectiva traz de positivo. Mas a expectativa é de saber, Deus, na minha casa, vai começar na minha casa, no meu casamento, na minha vida vai começar algo diferente. Eu entendo que eu desejo crescer, eu desejo avançar. Isso eu não estou falando que a tua casa, você vai trocar e pegar uma casa maior. Eu estou falando que é o teu desejo pelo Senhor. Falar, o meu desejo é tão pequeno, eu quero aumentá-lo. Sabe, queridos, algo vai começar a acontecer no teu coração, aonde vai refletir para a sociedade de Vaiporã, onde vai refletir nos teus vizinhos, onde vai refletir aqui na igreja local. Agora perceba, primeiro tem que ter um desejo. Qual é o teu desejo para lutar por algo que você talvez já falou? Eu já derrubei esse machado faz tanto tempo, pastor, eu já nem sei como que é cortar lenha, como que é mais cortar as vigas. Talvez você sabe que o teu machado, da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, talvez daquilo que um dia você já colocou como atribuição, eu quero servir em tal área da igreja, e talvez você fala, mas eu já nem quero mais procurar. A minha oração é que nessa noite o desejo no teu coração volta a queimar como um dia já queimou. A segunda coisa é que os teus olhares, você não enxergue apenas uma floresta com árvores, você já enxerga as vigas. Para quem serve uma viga? Para edificação. Hoje nós temos um pré-moldado aqui, um barracão com suas colunas visíveis, mas antigamente não era um pré-moldado. Primeiro precisava das vigas, para depois fazer as paredes, a cobertura e assim por diante. Ou seja, você quer edificar, meu irmão, não enxergue mais o problema como uma árvore, enxergue como uma viga, algo preparado para uma nova estação da sua vida. 15 anos não é para qualquer um. 15 anos para uma mulher, ela é uma menina qualquer, mas quando ela faz 15 anos, o seu pai troca o sapato dos seus pés, para dizer, agora você era uma menina até aqui, a partir de agora você é uma moça. Meu filho mais velho vai fazer 18 anos daqui um mês e pouco, 2 meses. Quando ele fez 15 anos, alguém sabe o que é cerca igual, barba igual, tem um ditado que diz assim, né? Barba igual cerca de pobre, que só tem um. Sabe o que dizem assim o ditado? Não sei se faz sentido para você. Eu falei, filho, você tem uma barbinha aqui, outra aqui, mas se arruma que eu vou te levar no lugar. Onde a gente vai, pai? Eu marquei um barbeiro para ele, barbeiro lá da igreja, amigo nosso, lá da igreja, jogamos bola junto. É Valdio lá o barbeiro. Falei, Valdio, eu quero um serviço completo, quero aquele paninho quente para fazer a barba, cortar o cabelo. Eu falei, filho, eu estou te trazendo aqui, profeticamente, eu estou declarando que a estação da tua vida está mudando. Até aqui você era um piazinho, que só queria saber de nada, na verdade. A partir de agora, eu estou declarando sobre você, que você está se tornando um homem de Deus, que está indo para uma estação de maturidade. Meu irmão, tem as fotos aqui que posso mostrar para você. Ele deitou esses barbeiros modernos são chique, né? Parede preta e um monte de coisa diferente. Ele deitou naquela cadeira, começou a dar risada. Falei, não tem problema, não tem problema. Pode ter meia dúzia de fio de barba no teu rosto, mas ele colocou aqueles cremes, colocou aquela toalha quente, fez a barba bem arrumadinho. Falei, filho, eu vou orar com você. A partir de agora estou declarando, você está mudando a estação da tua vida. Você não vai mais ser o piá dos carrinhos, você não vai ser o menino que gosta de jogar Minecraft. Você está se tornando um homem segundo o coração de Deus, uma nova estação. Ou seja, querido, a Bíblia fala que o machado era emprestado e eles começaram a falar, eu preciso cuidar bem. E eu e você vamos começar a olhar para a comunidade de Filadélfia aqui, para a igreja aqui missionária em Filadélfia. Você vai começar a olhar para ela não como uma instituição que você frequenta aos domingos,
mas um lugar onde você tem responsabilidades para pregoar as boas novas de Cristo. Aonde sim você vai declarar que os próximos 15 anos não será mais na infantilidade, mas na maturidade. Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz que fala sobre um menor, que ele tem uma herança, mas enquanto ele é menor, ele não pode ter autoridade sobre a tua herança, sobre a sua herança. Mas quando tem um tempo certo, ele começa a ter autoridade. O que eu quero dizer, queridos, que enquanto não tem maturidade, não tem autoridade. Enquanto somos imaturos, nós não temos autoridade. O meu filho tem 12 anos. Ele sabe que aquilo que nós temos é dele e dos irmãos. Mas hoje ele não pode vender, porque ele não tem maturidade. Em outras palavras, não consegue ter autoridade. É eu e a Diana que assinamos algumas coisas. O que eu quero dizer, meu irmão, é que quando nós começamos a ter uma expectativa diferente, você não vem no culto apenas para ouvir e para julgar no final se o culto foi bom ou se ele foi ruim. Mas eu falo, Deus, apesar da música eu não conhecer, apesar de eu não gostar de tal coisa, eu venho porque a minha expectativa, ela pode gerar um poder extraordinário. E a Bíblia então está dizendo que a terceira coisa, ele fala, o machado não é meu. Aquilo que eu e você temos e possuímos não é nosso. Ah, pastor, mas eu que trabalhei. É porque Deus está contigo. Mas a quarta e última coisa que acontece, põe o próximo versículo lá, fazendo um favor. Perguntou ao homem de Deus, onde caiu? Presta atenção, meu irmão. Aqui há algo muito importante na mensagem. Aonde caiu? Olha o que ele responde. Mostrou-lhe ele um lugar. Nós sabemos onde muitas vezes derrubamos as coisas valiosas. Nós sabemos onde temos falhado na nossa casa muitas vezes. Nós sabemos onde temos falhado para com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ele não falou, foi em algum lugar. Ele falou, não, caiu aqui, ó. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós sabemos muitas vezes onde caiu coisas. E eu quero dizer para você, nós devemos buscar aquilo que perdemos. As coisas valiosas têm que ser lamentadas. As coisas preciosas não podem agir de maneira corriqueira. O teu casamento não pode ser deixado de qualquer maneira. As tuas habilidades perante aquilo que Deus confiou não pode ser esquecida no meio de qualquer água. Nós sabemos onde caiu. A questão é, Deus está em algum lugar dessa bagunça. Eu falo, Deus, eu sei que está ali. Sabe qual era esse rio? Rio Jordão. Não eram águas cristalinas, como por exemplo, Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde as águas são cristalinas, você enxerga os peixinhos. É uma água mais turva, mais suja. Mas ele, querido, por mais que não enxergar, falou, eu sei que caiu ali. Você sabe onde talvez tenha falhado. Talvez o Senhor tenha que liberar realmente uma ousadia para você poder falar de Cristo. Para que essa igreja, meu irmão, não seja sobre números, em nome de Jesus, mas que essa igreja e outras igrejas que professam a Cristo não estejam apenas aquém daquilo que Deus chamou para ser. Essa igreja, antes de nascer no coração de pessoas, nasceu no coração de Deus. Queridos, o que eu começo a entender é que a Bíblia então fala que ele realmente estava buscando por algo que era de valor. Você não pode prosseguir deixando coisas preciosas no caminho, meu irmão. Você não pode abrir mão daquilo que Deus confiou em tuas mãos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, você já acordou de madrugada e pensou, eu acho que vai ser a última vez que eu vou tentar. Sabe o que é o problema? É que coisas valiosas têm que ser lamentadas, sim. Sabe por quê? Porque você não pode caminhar e cumprir propósitos sem elas. Como que se constrói vigas sem machado? Não tem como. Por isso que tem coisas que você tem que lamentar. Não chorar o leite derramado, a água que passou debaixo da ponte. Não por coisas que nós temos que dar um ponto final, mas tem coisas preciosas que nós não podemos abrir mão. Talvez tenha uma cadeira que poderia ter uma outra pessoa do teu lado. E o meu desejo é que essa igreja possa refletir Cristo onde quer que ela esteja. Que não se trata do nome, não se trata da logomarca, não se trata de nada. O que importa é que ele cresça e eu diminua. O que importa é que ele possa ser luz nesse lugar, que vai por ano, vai ser apenas uma cidade do interior, no norte do Paraná, mas será um lugar onde pode ser que o avivamento comece a ser transformador aqui nessa região e talvez ir para outras nações. Não, agora começamos a entender isso. Perceba que a Bíblia então diz
que ele fala: então Eliseu cortou um galho e lançou ali, e fez o ferro flutuar. Meu irmão, você tem ideia que um galho fez o ferro do machado flutuar? Isso é milagre, sim ou não? Sim ou não? É óbvio, gente, é milagre. Um machado, ferro do machado flutuar é milagre. Quem fez o milagre? Deus. Agora tem milagres que não é para todo mundo, Emerson, porque Deus fez o milagre. Se esse profeta apenas falasse: eu vi o ferro flutuar, era apenas um testemunho. Mas a Bíblia diz, próximo continuação do versículo: e disse: levanta-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Quer viver milagres com uma expectativa diferente a partir dessa noite? Quem vai fazer o milagre é o Senhor. Mas tem momentos que eu e você temos que esticar a mão. Ele apenas ia ver o ferro boiando sobre as águas, mas quando ele entende que ele tem que esticar as suas mãos, ele vive algo extraordinário. Talvez tem mãos que estão nos bolsos, espiritualmente falando. Talvez tem mãos que estão para trás, espiritualmente falando. Talvez tem mãos que até se levantam durante o louvor em alguma canção que gosta. Mas tem mãos que precisam voltar a tocar aquele lugar a qual Deus quer fazer um extraordinário através da sua vida. Aquele machado era indispensável para cumprir o propósito. Na água, era um ferro na água. Mas nas mãos daqueles profetas, as vigas iam se tornar em lugares maiores. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Nada adianta ter um machado na mão sem fio, ou ter um machado afiado, ele cair dentro da água. Sabe, meu irmão, Eclesiastes 10:10 fala que se o machado perder o fio, a gente acaba cansando. Sabe qual é o problema? É nós vivermos uma vida religiosa. Já pensou, esse profeta caiu o ferro lá na água e ele continua golpeando as árvores apenas com o cabo do machado? Tem lógica? Não. Era cansaço, era a mesma maneira, mas não tinha resultado. E esse é o nosso problema. Às vezes nós cansamos, porque talvez o ferro já se perdeu faz tempo. E Deus talvez quer começar um avivamento nesta igreja, através da tua casa, da tua família, aonde coisas vão começar a mudar, aonde o louvor tem preparado 4 músicas antes do culto, mas de repente eles tocaram já 10, e não teve como nem fazer a oferta, nem passar os avisos. Sabe por quê, querido? Porque a expectativa não é protocolar, ela é extraordinária. Não é sobre 4 músicas escolhidas pelo ministro, é sobre uma adoração que move os céus. Não, por isso que a nossa visão tem que ser maior que a nossa lembrança. Ah, mas eu lembro aquela época da igreja. Meu irmão, que bom que você não tem amnésia. Mas ainda coisas maiores nós ainda não vimos, e nem passou pelos nossos ouvidos, pelo nosso coração, aquilo que Deus tem reservado para os seus. Ah, pastor, mas eu já estou avançado de idade. Meu irmão, Deus pode fazer. Os velhos vão profetizar, os jovens vão declarar, algo novo pode acontecer em Vaiporã, e Deus confia, e Ele quer fazer algo através da sua vida e da sua casa. A Bíblia então diz, querido, que Ele mostra onde caiu o machado. O profeta joga um galho, aquele machado flutua, mas para viver o milagre ele teve que estender as mãos. Nós vamos adorar o Senhor. E se nessa noite você entende, querido, que talvez tem coisas na sua vida que você deixou de cair no meio do caminho. Sabe, meu irmão, uma das maiores crises que eu vejo é quando a gente perde a admiração por algo ou por alguém. Eu escutei há uns anos atrás um pastor falando sobre a admiração que ele tinha pela esposa dele. Isso não significa que não ama. E aquilo mexeu muito no meu coração. Eu admiro muito a minha esposa, pela mulher de Deus que ela é, pelas vezes que ela tinha todos os motivos para descarregar coisas em mim, e ela guardava para ela. No
momento propício, conversa sadia. Muitas vezes eu via que a Diana precisava de algo para ela. Falava: tia, nós estamos passando por uma dificuldade financeira no momento da nossa vida. Ao invés de ela comprar para ela, queria comprar para os filhos. Acho que o pastor da mãe é assim. O que eu quero dizer com isso, querido, é que talvez você perdeu a admiração por alguma coisa que é importante na sua vida, e você trata como algo comum. Talvez essa é a noite de você falar: Deus, eu quero recuperar coisas preciosas e valiosas na minha vida. Talvez é a admiração pelo teu cônjuge, talvez é o desejo para você alargar as tuas tendas. Sabe, quando Moisés, quando Abraão entra naquela tenda, ele já estava avançado de idade, o filho da promessa não tinha vindo, e Deus fala para Abraão, ele fala: Senhor, será que esse filho da promessa, Eleazar, é o meu servo? Ele falou: não, vai ser um filho saído de você e da tua esposa. Sabe o que Deus faz com Abraão? Sai da tua tenda e conta as estrelas, se é que podes. Meu irmão, alguém a olho nu pode contar estrelas, sim ou não? É óbvio que não. Não tem como contar. Mas por que Deus manda ele sair da tenda e olhar para cima? Para ele parar de olhar para baixo. Talvez a expectativa tua e minha, em alguns momentos de crises, é olhar para baixo. A tenda esteriliza propósitos. A tenda inviabiliza milagres. A tenda limita o avanço. Mas quando eu saio da tenda e conto as estrelas, se é que podes, o meu olhar sai da terra. O meu olhar, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá dos céus, virá do Senhor que fez os céus e a terra. O meu entendimento muda, a minha expectativa começa a ser um gerador de força no meu coração. Eu não olho mais o inimigo como algo invencível, eu olho como um trampolim para Deus me colocar no meu propósito. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Deus preparava o trono para ele. Enquanto eu e você temos uma expectativa que você está no momento transitório, Deus está preparando algo para a sua vida. Mas não é para teu orgulho, não é para tua honra, é para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Sabe, queridos, eu quero te convidar a fazer como aquele jovem fez, como aqueles profetas fizeram naquela noite. Reconheça que talvez o momento da tua vida é um momento de aperto. Reconheça que você precisa voltar a ter desejo por coisas maiores de Deus. Reconheça que você tem que ter uma visão além do problema, além das paredes. Existe uma verdade da parte de Deus sobre a tua vida. Esses homens, esses profetas, a Bíblia então fala que ele reconheceu aonde caiu o seu machado. Você sabe onde talvez o seu machado caiu. Mas sabe, nós temos duas opções. Logo mais, daqui a poucos instantes, encerrar o culto e ir para a nossa casa. Ou nós não saímos de mãos vazias desse culto. Essa é uma noite, querido, onde ferramentas afiadas vão ser liberadas sobre você. Aonde ferramentas afiadas e prontas para continuar a edificar coisas maiores vão ser restabelecidas em sua vida. Homens que tenham sido intimidados por problemas e você talvez não se acha mais capaz, e você só vem porque talvez a tua esposa tenha chamado você para vir, talvez venha porque teu filho está servindo em algum momento. Essa é uma noite que Deus nos desafia, num aniversário de 15 anos, numa passagem de imaturidade para maturidade, do momento de adolescência para o momento de uma vida adulta. Deus tem algo para fazer em mim e em tua vida. A questão é, ou você continua como se nada tivesse acontecido, com o ferro caído na água, ou você fala: Senhor, eu sei onde derrubei, eu preciso voltar naquele lugar, eu preciso pegá-lo novamente para continuar edificando coisas maiores. Feche os teus olhos enquanto adoramos ao Senhor. Se nessa noite você entende: Pai, eu não quero retornar para minha casa da mesma maneira. Ah, Deus, talvez eu já esteja edificando, mas eu quero ainda fazer coisas maiores, viver milagres extraordinários. Milagres não são para todos, mas eu desejo algo maior sobre a minha vida. Eu sei que eu tenho um legado da parte de Deus. Sabe o que é legado, meu irmão?
Legado não é apenas um curso, legado é aquilo que vai marcar na vida das próximas pessoas. Sabe qual é o legado que nós fazemos aqui? Aquilo que Cristo consumou numa cruz do Calvário. E talvez essa noite você quer retornar, ou você quer reafirmar algo na sua vida. E eu quero que você saia do seu lugar, que você venha até a frente, nós queremos orar com você.